Olá, crianças, tudo bem? Vocês estão bem? Aqui é a Prof. Carol. Vamos para mais uma aulinha? A aula de hoje tem como título Uma Triste Vitória. Está lá na Bíblia, em 2 Samuel, nos capítulos 15, 18 e 19. Antes de começar a nossa aulinha, nós vamos fazer uma oração, nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, baixar a cabeça e falar com o nosso Pai. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa aula, obrigado pela nossa família. Fica conosco agora, nós te agradecemos por tudo, nos ajuda a entender essa história. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos ver então sobre a nossa história de hoje. Nós vamos falar sobre o jovem Absalão. O jovem Absalão é filho do rei Davi. Ele é um jovem bonito, famoso, ele fez amizade com todo o povo, ele queria ajudar todo o povo. Mas será que é porque ele era assim bonzinho? Não, é porque ele queria ficar no lugar do rei Davi. Ele queria tomar o lugar do pai dele, do rei Davi. Ele queria ser rei. Então ele estava ajudando as pessoas para se tornar rei no lugar de Davi. Teve um dia que o jovem Absalão fez, sabe o quê? Pegou uns homens e foi passar numas cidades e chamar o povo para colocar ele no lugar do rei. Então ele fez assim uma conspiração para tirar o rei Davi e ele ficar como sendo rei. Então, quando o rei Davi descobriu que Absalão estava vindo com muitos homens para tomar o lugar dele, o que ele fez? Ele precisou fugir. Ele e a sua família, aquelas pessoas que moravam com ele ali na casa dele. Então ele precisou fugir e outros homens também que eram amigos de Davi foram junto com ele. E ele ficou muito triste, né? Ele, como pai, ficou muito, muito triste com a atitude do filho dele, do jovem Absalão. E eles foram dias assim, caminhando, né, para ficar longe do jovem Absalão, que queria tomar o lugar do rei Davi, e ia ter uma batalha. Então, o jovem Absalão e o rei Davi iam para uma batalha. E quem vencesse essa batalha ia, de fato, ficar sendo rei em Israel. E teve, então, essa batalha. Acontece que o jovem Absalão ficou preso numa árvore. E os homens de Davi, do exército de Davi, foram lá e mataram Absalão. Mas o rei Davi tinha dado ordens antes de começar a batalha para não matarem o filho dele, né, o jovem Absalão. Mas os homens do exército foram lá e mataram o jovem Absalão. Com a morte do jovem Absalão, o rei Davi ia continuar sendo rei, né? Mas como pai, ele estava muito triste por isso. Como rei, ele foi vitorioso, ele venceu a batalha. Mas como pai, ele estava muito, muito triste com o que tinha acontecido com o filho dele. Deus deu a vitória para Davi, para o rei Davi. Ele continuou sendo rei em Israel. E tu tem provado da vitória que Deus pode te dar todos os dias? Como assim? Que vitória? Deus nos ajuda a vencer o pecado, a ter vitória sobre o pecado. Como assim? Sabe quando tu sente aquela vontade assim, falar um nome feio? Ou brigar com o irmão, ou falar uma mentira, quando tu sentir essa vontade, vai orar e pedir para Deus para te não sentir mais essa vontade e tu não falar nome feio e não brigar com o irmão e não falar nenhuma mentira. Então, aí sim tu vai vencer o pecado. Então, Deus nos ajuda a vencer o pecado. Quando a gente sentir aquela vontade, a gente pede para Deus para a gente não fazer aquilo, para Deus nos ajudar, para a gente fazer a vontade dele, que é não mentir, sempre falar a verdade, que é não falar nome feio, que é não brigar com os amigos, pelo contrário, amar e cuidar dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Assim, a gente vai vencer o pecado todos os dias, com Deus nos ajudando. E para memorizar o versículo dessa aula, é assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Então, esse versículo é para vocês decorarem durante a semana. Ficar falando muitas, muitas vezes, até decorar, até ficar assim gravado na mente. Graças a Deus
que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Mais uma vez. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, né? Que nós podemos vencer o pecado com a ajuda de Jesus. Então, para encerrar nossa aula, nós vamos cantar uma música que diz que nós somos alegres, nós ficamos muito alegres porque Jesus nos ajuda a vencer o pecado. Vamos cantar juntos? 1, 2, 3, palavrinhas! Amém, crianças? Nós somos alegres, né? Porque Jesus nos dá a vitória sobre o pecado. Certo? Essa foi a nossa aulinha. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.